Senhor, que compõe a tua igreja. Abençoe o teu servo, que trará, Senhor, a tua palavra. O preletor da noite, seja ele cada vez mais abençoado por ti. O Senhor esteja direcionando o seu futuro, que o Senhor esteja guardando todo o mal, livrando a mente e o coração do teu servo. É o que tua igreja deseja, é que tua igreja ora junto comigo agora, no nome santo de Jesus. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Amém. Do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé. Hoje o ouvido vai louvar uma canção do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Glória a Deus.
pode se sentar no nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Hoje eu estou. O Senhor me deu essa mensagem. Madrugada, o Senhor falou tão profundo. Começou a começar tão profundo. De madrugada eu comecei a chorar muito na presença do Senhor. Ele começou a falar tão forte, tão poderoso. E aí fiz algumas anotações, alguns esboços lá. E eu fiz alguns textos. E aí durante dormi. E aí quando eu acordei, o Senhor veio ao meu coração e disse ao meu coração: obedeça a direção que eu te dei. Jesus dá um jeitinho. Às vezes por medo, porque nós não queremos nos indispor com os irmãos, ou porque nós não conhecemos o tamanho do nosso Deus, e aí achamos que o nosso talento, a nossa força, os nossos dons, o nosso nível de conhecimento pode tentar fazer algo no ambiente de glória, mas acontecer nesse lugar, nessa noite, tudo que já está acontecendo nesse lugar está no controle do Senhor. Está no controle do Senhor. Então, minha alma canta o Senhor com muito. Ele está no controle. Evangelho de Marcos, capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele. Ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábola. Ele dizia na sua doutrina. Versículo 9. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogavam acerca da parábola. Jesus, ele inicia ali um ensinamento falando sobre a parábola do semeador, né? Que foi dada a semente, uma caiu pelo caminho. Enfim, vou resumir porque o texto é bem extenso. E aí o versículo: e quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogados sobre o cerco da parábola. Os discípulos queriam entender o que Jesus estava dizendo, estava ensinando, estava falando, estava doutrinando através do ensino daquela parábola. E aí Jesus, no versículo 11, e ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus,
mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola. Jesus continuou falando, explicando ali o que era a parábola do semeador. E aí mais abaixo, no versículo 22, Jesus começa a contar outra parábola. Era como se fosse um culto de ensino. Jesus estava durante todo o dia, da parte da manhã até o início, até o final da tarde, o início da noite. E aí Jesus, no versículo 22, porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto, e não há nada que se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. E se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus começa a contar outra história, né? Outra parábola, que é a parábola da candeia. E aí Jesus finaliza história, em outra parábola, em outro ensinamento. E aí ele começa a falar sobre a parábola da semente, no versículo 26, e dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Basicamente, a mensagem do capítulo 4 de Marcos, do Evangelho de Marcos, a mensagem o tema central ali apontava para uma mensagem que nós ouvimos diariamente nos nossos cultos. Apontava para um ensinamento que é pregado neste púlpito, que é pregado neste lugar, quase 100% dos nossos cultos nós falamos sobre essa mensagem do capítulo 4 de Marcos. Jesus estava ensinando aquelas pessoas sobre o reino de Deus, o reino. Ouvimos muitas vezes aqui o evangelista João pregando sobre o reino, irmã evangelista Edna, reino, presbítero Maurício muitas vezes, o reino. Os nossos cultos, a liturgia da igreja atual aponta para a volta do reino. E esse reino, que é Jesus, ele tem um reino, ele faz parte. E a nossa liturgia, os louvores que muitas vezes nós entoamos aqui, as músicas que pulamos e dançamos, as orações dirigidas pelos irmãos, reino. Jesus é o rei neste reino. E a mensagem ela tem sido pregada neste lugar diariamente. Hoje na EBD, o irmão Marcelino me disse: estou há 17 anos treinando lá na empresa, e volta e meia volta sempre o mesmo assunto, porque é necessário um aperfeiçoamento dos santos. Porque a palavra do Senhor, a Bíblia, né? Vou levantar aqui, né, no celular. Hoje nós temos essa facilidade do aplicativo, mas a maioria tem ainda a Bíblia impressa, né? A palavra de Deus, ela foi escrita para que haja um relacionamento entre o homem e Deus. Então, muitas vezes, quando nós lemos a palavra, muitas vezes nós nos confrontamos, muitas vezes nós não queremos aceitar, muitas vezes queremos fugir daquilo que está escrito ali, daquilo que está sendo revelado ali, porque a nossa natureza pecaminosa, que se revelou lá em Adão, na queda do homem, mas que foi retomada quando Cristo foi à cruz, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, desceu ao inferno, tomou a chave da morte,
contra essa manifestação do reino. Mas a mensagem, em todo tempo, aponta para a volta de um rei, aponta para o retorno daquele que tem poder para mudar, daquele que tem autoridade para fazer todas as coisas. Nós cantamos hoje aqui uma canção, irmã cantora Mary, Maria Luísa, o nome da irmã, mas a gente apelidou ela de cantora Mary. Cantora Mary cantou uma canção aqui, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a glória, e cantamos a glória devida àquele que, de fato, tem autoridade, que é dono sobre algo, daquele que é rei sobre um reino. Jesus fala ali na parábola, depois ele fala sobre a parábola, do grão de mostarda, que é semelhante ao reino de Deus, e Jesus vai ensinando ali para aquele povo, para aquela multidão, algo, vai passando o ensinamento para aquelas pessoas. E aí no versículo 33, Jesus diz assim, e naquele dia, diz aqui a palavra, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Jesus pregou a mensagem, pregou sobre o reino, doutrinou aquelas pessoas, como o irmão João Vitor orou aqui no final do louvor, entregou o alimento sólido, entregou o alimento espiritual, na verdade, que era o pão da vida, que é a palavra, ministrou e deu uma ordem, uma direção para aqueles discípulos. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, ou seja, o barco iria a pique, iria afundar em algum momento. E ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele respondendo, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Em outras palavras, ainda não têm de fé. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em outras palavras, aqueles homens estavam ali no barco com Jesus, ouviram do ensinamento, ouviram da doutrina, ouviram da mensagem do rei, do reino, o reino de Deus chegado a vós, ouviram a mensagem, mas o que o texto nos mostra aqui é que esses homens duvidaram, ouviram, mas como acontece nos nossos cultos atuais, vem, ouve a mensagem, sentem um arrepio, choram, mas eles vão embora com a mesma vida, vão embora para os seus afazeres cotidianos com as mesmas práticas. E aí Jesus, essa mensagem aqui, o que vamos frisar aqui, que aqueles homens, eles tinham ouvido a mensagem de fé, ouvido a palavra que liberta, a palavra que transforma. Jesus tinha passado o dia injetando palavras de ânimo, palavras de exortação, de consolo, de ânimo, de vitória. Mas aqueles homens, no meio da tempestade, das lutas, todos nós que estamos aqui passamos por lutas.
seja você homem, mulher, branco, negro, pobre, rico. Uma coisa que é bem democrática é a tal da luta. Qualquer pessoa nessa terra passa por luta. Não importa se você tem mestrado, doutorado, não importa se você fez 1, 2, 4, 15 graduação, não importa se você é analfabeto, não importa, você vai passar por lutas. Nós passamos por lutas. Mas essas lutas, essa tempestade aqui, revelou aquilo que muitas vezes está escondido dentro dos nossos corações. Que a mensagem é pregada, que o mover acontece, que os louvores são entoados, mas que as vidas não são libertas. Que as pessoas entram como num show de entretenimento, como se houvesse artistas, e elas vão, e quando passam pelas tempestades, elas ficam atemorizadas, paralisadas, se acovardam. Outros até tomam decisões trágicas. Eu ouvi de muitos cristãos dizerem: para mim, a saída é a morte. E esses homens aqui revelam a atualidade que nós somos nos dias de hoje. Você hoje pode, neste lugar, continuar também na margem. Você hoje pode continuar à margem, porque o crescimento, ele é pessoal. Cada um vai se tomar uma decisão diante do Senhor. Você pode, Jesus aqui, já sendo tarde, passemos para outra margem, mas você hoje pode continuar à margem. Talvez com medo do balanço do barco, com medo das tempestades, das lutas, com medo de viver aquilo que é desconhecido, talvez com medo de viver o novo nos assusta. É uma escolha, uma decisão, permanecer à margem. Mas Jesus inquiriu, Jesus deu uma ordem para aqueles homens: passemos para outra margem. Estamos vivendo um tempo neste ministério que, se você escolher ficar na margem, você vai ficar com a multidão. Mas se você escolher passar para outra margem, se você escolher entrar no barco junto com Jesus, se você tomar uma decisão neste lugar de viver algo grande, algo novo, incrível, se você nessa noite se decidir pelo reino, se nesse lugar, nessa noite, você se posicionar, ainda que venha as grandes ondas, ainda que aconteçam as maiores lutas, ainda que pareça que seja o fim, ainda que pareça que só a morte é a saída, ainda que pareça que o mar vai tragar a sua vida, mas se você nesse lugar se decidir pelo Senhor, se nessa noite, nesse culto de domingo, você neste lugar se posicionar em passar para outra margem, Deus quer fazer nessa noite um divisor de águas. Deus nessa noite quer marcar a sua vida. Deus neste lugar quer fazer você viver coisas grandes, coisas incríveis. Nessa noite Deus quer te dar crescimento. Nesse lugar Deus quer fazer você romper em fé. Nessa noite Deus quer te levar para uma terra nova.
águas mais profundas, águas mais fundas. Há experiências que querem ser reveladas ao seu coração neste lugar. E talvez você está pensando aqui sentado, olhando, mas o culto, o irmão vai orar, as pessoas vão cair, vão sentir um arrepio, vai entregar uma visão, uma profecia, e aí eu vou embora. Não! Se você nessa noite se posicionar, se nesse lugar você se decidir passar para outra margem, se nesse lugar você se posicionar em ser alguém diferente, em ser uma nova pessoa, em ter um caráter totalmente transformado, em ter uma vida totalmente avivada, em viver coisas maiores, além daquilo que você tem pensado, além daquilo que você imagina, além. O Senhor nessa noite nos faz um convite. Passamos para outra margem. Passamos para o outro lado. Passamos para viver aquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Os ventos vão acontecer, irmãos. As lutas, elas vão existir. As dificuldades, os sufocos vão estar ali. Fora do barco. Mas na pouco, dentro daquela situação, dentro do teu coração, dentro desta atitude de viver algo novo, Jesus vai estar com você. Eu queria pregar um evangelho muito raso, superficial. Há um tempo atrás eu ouvi muitas mensagens na internet, muitas pregações, e eu confesso para os irmãos que hoje eu seleciono muitas coisas, né, para ouvir. Eu queria dizer para vocês que não iam ter lutas com esse evangelho que nós ouvimos por aí, que não, pode vir, que vai ser tudo maravilhoso, que vai ser tudo bom, que vai. Não vai não, irmãos. Não vai. Não vai, porque lutas não são para meninos. Lutas são para pessoas maduras. Se você está passando por luta, é porque Deus está enrijecendo o seu caráter de alguma forma. Eu queria dizer que vai ser um mar de rosa, não vai não, irmãos. Ser cristão não é essa água com açúcar que a gente ouve por aí. Venha que tudo, venha que você vai ter o carro, a casa, você vai ter tudo isso. Mas você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter renovo. As noites de insônia serão curadas através de Jesus. Não é o tarja preta que você toma que vai te fazer livre. É Jesus. É Jesus que tem autoridade para mudar. É Jesus que tem poder para fazer você viver coisas novas. Você pode achar que uma faculdade, você pode achar que um concurso, que um trabalho, que uma porta, essas coisas nos traz alegria. Jesus no barco. Quem é? Aqui os discípulos e sentiam um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o mar, quem é este que até o câncer cura? Quem é este que até destrói a insônia? Quem é este que acaba com a depressão? Quem é este que tem autoridade para fazer nova todas as coisas? Quem é este que muda todas as coisas? Quem é esse que tem autoridade para fazer da estéril mãe de filhos? Quem é esse que tem autoridade para fazer com que um solitário habite em família? Quem é esse que tira você do lamaçal do pecado, limpa a tua vida, renova as suas vestes e te faz um homem vencedor? Quem é este?
que tem autoridade para restaurar o teu casamento? Quem é esse que tem poder? Como o irmão João Vitor louvou aqui, forte, poderoso, poderoso nas nossas batalhas, nas nossas lutas. Quem é esse que derrota o diabo? Quem é este que acaba com aquele vício? Quem é este que faz nova todas as coisas? Quem é esse que enxuga as lágrimas? Quem é? Quem é esse que renova o homem? Quem é este que tem autoridade nessa noite? Que tem autoridade neste lugar? Que tem autoridade na tua casa? Quem é esse que guarda os teus filhos enquanto você não vê? Quem é esse que está te dando livramento? Quem é esse que abre porta onde não tem? Que fecha a porta? Quem é esse? Talvez você tenha entrado aqui mais uma noite dizendo: sim, aquela oração daquele pastor, daquele irmão. Se eu colocar a mão na minha cabeça. Se eu ouvir aquela canção. Quantas vezes nós terceirizamos a presença do Senhor? Quantas vezes nós nos viciamos em drogas espirituais? E achamos que uma música, achamos que isso ou aquilo outro, e irmãos, Jesus tem autoridade, Jesus tem poder, Jesus é poderoso, Jesus pode todas as coisas. As armas é o Senhor. Muitas vezes nós queremos comprar a glória do Senhor, queremos comprar o reino de Deus com o nosso muito fazer, porque eu oro muito, porque eu jejuo muito, porque eu leio muito a palavra, porque eu subo muito monte. Irmãos, não é pela obra, é pela misericórdia, pelo amor. O Senhor nos ama, o Senhor te ama. Ele quer fazer coisas novas na tua mente neste lugar. Ele quer restaurar, Ele quer sarar as tuas feridas. Ele quer te fazer um novo homem, uma nova mulher, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa alegre, uma pessoa viva, uma vida diferente. Deus quer te fazer viver. Livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é casamento, não é carro, não é casa. Porque o reino de Deus não é droga, não é cocaína, não é heroína, não é pornografia. Porque o reino de Deus não é ciclo de amizade. Porque o reino de Deus não é network, não é conhecimento. Porque o reino de Deus é vivo, é justiça, paz, alegria do Espírito, é renovação, é restauração. Mas quando eu estiver aqui na casa, eu vou ser muito feliz. Você pode
tarja preta. Você que toma remédio controlado, a pessoa que toma remedinho, eu surto. Surta um dia, surta dois, surta três, vai se entregando, vai descendo na olaria, vai renunciando, vai lutando em nome de Jesus, alegria no Espírito em nome de Jesus. Porque o reino de Deus não pode ser comprado. O reino de Deus não pode ser comprado. Glória a Deus por isso. Graças a Deus que nós não podemos. Porque senão a gente apresentaria os nossos títulos, os nossos de Deus é vida. O Evangelho, boas novas, salvação. Isso é reino de Deus. Reino de Deus, em nome de Jesus. 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, em transformação, em uma vida liberta, uma vida transformada. Porque o reino de Deus não consiste naquilo que você pode manusear. Irmã Tatiana, cantou uma canção aqui. Como é que é a canção? Senão eu vou perder o castigo. Exatamente. Guia-me para quem tudo em ti confia. Só os salvos confiam em Deus. Só os salvos vivem essa realidade que transforma a Vinícius. Mas esse discurso que você está falando é muito lindo, porque o irmão João Pedro aqui, meu amigo João Pedro, é filho do pastor. Você não sabe das lutas, eu não sei. O pastor aqui também não sabe, mas o Senhor conhece o teu coração. Ele sonda os nossos corações. Gente, eu estou brincando aqui, quantos dias você? Filho de crente. Porque o reino de Deus não consiste naquilo que a gente pode manipular. Em nome de Jesus. Lucas, não tem tudo aqui, irmãos. Antes eu fazia um esboço na minha mente, eu me perdia. A gente vai conhecendo. Aí eu venho aqui um banco aqui, acho que foi lá, professor, eu sou mal assim, pelo amor de Deus. Lucas, em nome de Jesus, capítulo 12, versículo 31. 12, Lucas, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Continua. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vamos ter o 23, próximo. Vendei o que tens e dai esmola, fazei para vós. Não, é só para o buscai antes o reino de Deus. Mas nós estamos tão centrados no Evangelho raso, que é o ego do homem. Primeiro as emoções, primeiro a minha carne tem que ser saciada, primeiro eu. Não, primeiro eu. Irmão, por que você só na igreja? Porque eu tinha que ser feliz, agora é primeiro eu. Muitas vezes um evangelho que vai, mas a palavra nos ensina: buscai antes o reino de Deus. O centro, eu sei que alguns irmãos aqui não vão gostar de ouvir isso, mas o centro é Jesus. Não é seu trabalho, não é seu marido, não é sua esposa, não é sua conta financeira, bancária. Houve um tempo nessa cidade que o centro era a GAS. As pessoas se moviam para aquilo que é a GAS. Aí quando a GAS caiu,
As pessoas começaram a chorar, vou cortar os pulsos do outro lado. Faz isso não, irmão. Jesus é o centro. Por que Jesus é o centro? Porque Ele é inabalável. Vamos sair agora em março, né? Daqui a uns 10 dias a gente vai mudar de estação. Vamos sair do verão, vamos para o outono. Glória a Deus. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda. Por isso que Ele é a nossa rocha. Por isso que Ele é a rocha inabalável. Por isso que Jesus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, Ele, antes de entrar naquele barco, Ele começou a falar a mensagem do reino. Porque as tempestades, as lutas, tudo vai acontecer. Mas se no teu coração a semente do reino estiver plantada, se dentro do teu coração a mensagem estiver bem fundamentada, estruturada, solidificada, pode cair o que for, o que tiver que cair. Mas se sua casa estiver edificada sobre a rocha, ainda que passem os ventos, as lutas, você vai permanecer de pé. Pode acontecer o que tiver que acontecer, mas você vai permanecer de pé. As lutas, as dificuldades, as calúnias, mas se você estiver edificado sobre o que é sólido, você vai permanecer. Mas muitas vezes nós queremos edificar as nossas vidas em tantas coisas, nas amizades, no relacionamento. O cara orava, pediu um casamento, um noivado, um namoro, não sei, anos, mas aí começa a namorar, sai da igreja. Todos os cultos e todas as reuniões que você vão abençoar aqui. O cara ganha uma porta de emprego, ele acha que a porta é maior, ele vai embora. Andava sozinho, depressivo, sem ninguém, vem para Jesus, ganha uma família, e aí ele acha que ele pode se desviar, ele acha que ele pode pensar que sem Jesus ele vai conseguir chegar a algum lugar. Era um frustrado, perdido, derrotado, sem esperança, pobre. Jesus dá empresa, Jesus dá o melhor casamento, Jesus dá o melhor carro, a melhor estrutura, e ele acha que agora ele pode andar sem Jesus. Não falava, era tímido, covarde. Chegou na casa do Senhor totalmente destruído, não havia esperança. Jesus restaura, faz a obra, muda o nome, muda a história, muda tudo. E aí ele acha que ele é grande. Tem uma canção que a gente canta aqui: quero ser como criança, porque quando crescer, como é que é? Exatamente, muitas vezes sou levado pela vontade de crescer. E aí nós deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração. E aí deixamos a soberba tomar conta do nosso coração. E aí achamos que agora a gente pode fazer as coisas sem Jesus. Agora eu posso fazer essa onda sem o Senhor. Agora eu tenho um nome. Agora eu tenho uma história. Agora eu tenho um testemunho. Agora eu sou alguém. E aí vem as tempestades do barco, as ondas. Aí se Jesus não está no barco, aí dá ruim. E aí muitas vezes nós dizemos assim: mas não era crente? Muitas vezes nós começamos a nos questionar: mas foi do dia para a noite? Como que aconteceu? Irmãos, não foi do dia para a noite, não foi acontecendo nas pequenas coisas, quando não era priorizado o reino, quando não era priorizado a presença do Senhor, quando está no meio das multidões, está à margem, era melhor
presença do Senhor, foi quando nós começamos a abrir mão de andar com o Senhor, foi quando nós começamos a achar que somos autossuficientes, ninguém precisa orar por mim, eu não preciso estar na reunião de oração, eu não preciso ninguém, e a gente acha que é algo, que é alguém, e nos perdemos daquele que tem autoridade para acalmar todas as coisas, daquele que tem autoridade para mudar todas as coisas, daquele que era e há de vir. O convite para essa noite a decisão para essa noite, na verdade, ou você permanece na margem, ou você entra no barco com Jesus. Uma escolha sua, ninguém vai te forçar. Ninguém vai te forçar a ser crente, pelo amor de Deus. Ou você entra no barco com Jesus, passa nas dificuldades, nas lutas, ou você continua no meio da multidão lá na margem. Mas aqui na margem não tem luta, mas também não tem milagre. É uma decisão, uma escolha. Mas na margem eu não vou passar. Na margem você não vai conhecer Jesus como Ele é. E aí você vai continuar testemunhando. Não tem intimidade com o Senhor. E conta o testemunho do outro, que ele conhece alguém, porque ele sabe de algo de alguém, mas ele não tem intimidade, porque ele preferiu ficar à margem, ele preferiu continuar do mesmo jeito. É uma decisão, é uma escolha. Faz aquilo que quer. Criança, que é adulto, faz aquilo que é necessário, faz aquilo que tem que fazer. Criança, eu não quero fazer. Criança é assim, adulto não. Cansei, não, hoje eu não vou trabalhar. Vou trabalhar não, vou ficar em casa. Adulto, meu filho, levanta, vai. Mas também não se posiciona. Você tem que fazer a sua parte. As portas não se abrem. Entrega teu currículo. O Facebook vai procurar uma oferta, vai fazer a sua parte. Mas muitas vezes nós queremos ficar como criança. Hoje eu quero ser crente. Eu quero jejuar. Hoje eu quero estar no culto. Mas semana. Não, irmãos. Você faz aquilo que tem que fazer, porque você é adulto. Criança que fica nesse lenga-lenga. Maturidade no nome de Jesus. Maturidade no nome de Jesus. Maturidade no nome de Jesus. Entre nesse barco. No nome de Jesus. Entra no barco. Não questiona como que vai ser, como que vai acontecer. Não questiona nada. Entra no barco. Entra no barco. Porque do jeito que você conduziu a sua vida até aqui, não deu certo. Do seu jeito deu tudo errado. Se você está em crise nesse casamento, se você está distante dos familiares, nessa loucura toda, porque você tem tentado fazer do seu jeito. Entra no barco com Jesus, que Ele resolve, que Ele ajusta, que Ele transforma. Entra no barco. Ou você fica à margem. Amém? Amém, glória a Deus. Não preguei uma hora, mas foi paz. Vamos os irmãos se colocar de pé no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, João.
Convido os irmãos a fechar os olhos. Vou levantar teu coração.